Senhores, eu venho notando que essa interface de áudio aqui do Mercado Livre tem se tornado bastante popular, principalmente por conta do preço, porém alguns de vocês têm tido problemas para utilizá-la. A principal reclamação sendo a questão do atraso do áudio na hora de gravar. Enquanto você está se monitorando ali, você nota que ela está atrasada. E o segundo ponto é a questão da saída de fone dela, que é uma saída P10. E a maioria dos usuários domésticos estão acostumados com a saída P2. Claro que existem adaptadores de P2 para P10, mas ainda assim há quem prefira usar a saída integrada do computador por questão de conveniência, de estar mais perto ali. E também tem as pessoas que utilizam fones USB e que gostariam de usar as entradas da interface, porém ouvir no fone USB. E uma terceira questão menos comum é a questão do áudio craquelando. E para nós resolvermos esse problema, nós vamos precisar de um driver ASIO. O ASIO é um protocolo que foi criado para transferência de áudio digital de baixa latência entre o software e o hardware. A maior parte das fabricantes fornecem esses drivers de baixa latência, basta vir aqui na seção de downloads e baixar o seu driver para o seu produto. Porém, se tratando de uma interface genérica da China, nós precisamos recorrer ao ASIO for All. E o que é o ASIO for All? Ele é um driver ASIO universal, feito para se adaptar na maioria das placas e interfaces de áudio. Para baixar é só vir aqui no site deles, asioforall.org. Porém, uma ressalva que eu faço é a seguinte: se você está num computador sem bloqueador de anúncios, pode perceber que tem um monte de anúncio de botão de download falso. O verdadeiro vai estar aqui, em Overview, Download. E aí, aqui embaixo a gente tem esse ícone de pastinha. Pode ver que aqui no link no canto aparece Downloads ASIO for All 2.16.exe. E é esse aqui que a gente vai baixar, tá? Todos esses outros botões e coisas aqui provavelmente são golpes ou coisa pior. Após baixar é só executar. Ele já vai trazer para nós aqui: bem-vindo ao assistente de instalação do ASIO for All. A gente vai clicar aqui em seguinte. Eu aceito os termos do contrato de licença. Seguinte. Aqui ele vai indicar o caminho de instalação e vamos clicar em instalar. E pronto, ele foi instalado. Porém, o que confunde as pessoas é que ele, a princípio, não tem nenhuma tela de configuração aqui na área de trabalho. Ele só deixa um link para o site deles. Aqui no menu iniciar, ele só vai ter uma opção para você desinstalar ele. Então, para a gente configurar ele, é necessário acessar através da sua DAW, a Digital Audio Workstation. Eu vou estar fazendo aqui através do Reaper, porque eu acredito que seja mais comum entre vocês. E como essa é uma instalação nova, ele está dizendo aqui que eu ainda não selecionei um dispositivo de áudio e se eu gostaria de fazer isso agora. Eu vou clicar aqui sim. Porém, se você já tinha iniciado o Reaper antes, você pode vir aqui onde está Audio Device Closed. Ou se você já tiver uma interface em uso, ele vai mostrar o padrão que está sendo utilizado, questão de bits e kHz. Então é só clicar aqui e ele já te leva direto para as configurações de áudio. Ou ainda, se você preferir, basta vir aqui no menu Opções, Preferências. E aqui, entre todos esses itens, temos áudio e dispositivo, ou device. Como você pode ver agora, nesse momento, estamos utilizando o sistema Waveout. O que a gente precisa fazer, agora que já instalamos o ASIO for All, é trocar aqui para ASIO. E bom, se tratando daquela interface ali do Mercado Livre que eu mostrei no começo, creio eu que a única opção aqui vai ser ASIO for All. Se por algum acaso você tiver outra interface, você pode escolher aqui o ASIO for All também, caso tenha vindo alguma outra. Então vamos escolher ASIO for All e clicar aqui em ASIO Configuration. E agora sim ele vai abrir a janela de configuração do ASIO. E infelizmente aqui ele não mostrou nenhum dispositivo, porque eu estou dentro de um sandbox, mas eu vou trocar para o meu computador de verdade e já volto. E bom pessoal, já estou aqui no meu computador de verdade. Eu tive um pequeno contratempo aqui que eu precisei ligar o gravador Tascam e ligar o microfone dele, porque quando eu entro aqui no Reaper, o OBS fica sem áudio. A gente vai voltar aqui na parte de configuração de áudio. Se você lembra, é só clicar aqui no cantinho, ou vir aqui em opções, preferências e dispositivo de áudio. Então aqui está um pouco diferente do que estava lá. É até bom para eu exemplificar. Podem ver que eu tinha instalado o Voice Meter. Na verdade eu acho que ainda tenho instalado, só não uso mais. E a outra interface que eu tenho aqui da Roland. Então eles aparecem aqui também. No caso a gente vai estar utilizando o ASIO for All. Mesma coisa aqui, ASIO Configuration. E ele vai trazer para vocês essa tela.
Então o que a gente precisa entender aqui? Essa é a lista dos dispositivos compatíveis e clicando aqui a gente escolhe o dispositivo que a gente quer usar. Se você pretende usar só a interface, basta você encontrar ela aqui, vamos dizer que é o Fifine, e clicar aqui para fechar, volta aqui para o Reaper, dá um OK e já deve estar tudo certo para você utilizar a sua interface aqui. Chega no sinal, tá gravando, enfim. Felipe, fiz isso, mas o áudio aqui ficou craquelando. O que eu faço? Volta aqui no ASIO Configuration e aqui no Buffer Size você vai aumentar um pouco esse Buffer Size. Vai fazendo os testes até parar de craquelar. O que está acontecendo? O seu computador não está dando conta de processar em tempo real o áudio vindo da sua placa de captura, da sua placa de áudio, da interface de áudio. E para isso a gente precisa dar mais tempo para ele lidar com toda essa informação. Obviamente, quando a gente aumentar o buffer size aqui, ele vai aumentar um pouquinho sim a latência. Então você vai perceber aquele delay, aquele mini eco que você escuta quando tu compara a sua voz real com a voz que está saindo do microfone ali pelo software. Mas basta você encontrar um buffer size que o seu computador não fique craquelando, mas que também não tenha um delay tão expressivo. Se tratando de uma dica do Reaper, pode perceber que quando eu armo para gravar, eu já começo a escutar por software o retorno do que está vindo do microfone. Porém, a interface ela oferece o recurso de monitoração direta, que é uma monitoração sem delay, pegando uma cópia ali direto pelo circuito da interface. Tem como eu desligar então a monitoração do Reaper para eu não ouvir o áudio duplicado? Tem sim, é aqui nesse alto-falantinho, você clica nele, ele trocou para o modo alto, então agora ele só vai ligar quando estiver gravando, se eu não me engano, ou ele fica desligado enquanto não está gravando e quando grava ele começa a monitorar. Mas enfim, dando um segundo clique, ele vem para o modo aqui, ó, Record Monitoring Off, ou seja, está desligado, não vai ter monitoração via software. Ah, legal, Felipe, mas eu tenho um fone bom, só que ele é USB e eu não vou poder estar usando aquela entrada física ali da interface. O que eu faço? Vamos voltar aqui na ASIO Configuration. E aqui a gente vai clicar nessa engrenagem que vai mostrar as opções avançadas. Bom, o que está acontecendo aqui? A gente tem agora a opção de expandir esses dispositivos e temos mais algumas outras opções aqui do lado. E se você notar aqui na lista expandida, a gente tem um alto-falante simbolizando uma saída e um microfone simbolizando uma entrada. Isso significa que a gente pode ligar de forma separada as entradas e saídas desses dispositivos. E o que a gente vai fazer? Nós vamos ligar apenas as entradas da interface, que aqui eu estou usando como exemplo o microfone Fifine, que nada mais é do que uma interface, só que no corpo de um microfone. Eu vou desligar as entradas. No momento eu deixei todo mundo desligado aqui. E eu vou ligar somente a minha saída. Eu vou ligar aqui a saída das caixas de som, porque eu acho que vocês vão conseguir escutar no vídeo também. Certo, então aqui no Fifine ficou ligado apenas o input, que poderia ser a sua interface de áudio. E aqui na minha saída integrada, que poderia ser o seu fone USB, ficou ligado apenas o output. Agora basta eu clicar aqui no ícone de ligar a interface, porque eu liguei por enquanto só a minha saída, mas agora eu vou ligar para ele usar essa Realtek também. E clicar aqui no X, não está aparecendo aqui na captura de tela, mas tem um botão X aqui, botão de fechar. Eu vou clicar aqui e voltamos para o Reaper. Eu vou dar um OK, porque esse output range eu estou vendo que está errado, então eu vou dar um OK e vou voltar aqui rapidinho só para ver se ele se adequa. Ah, legal. Então o que tem que acontecer? Depois que eu dei um OK e voltei aqui, após eu ter feito as configurações no ASIO, aqui tem que aparecer nos inputs o Fifine ou a sua interface de áudio que você comprou ali, e no output tem que aparecer os nomes da sua interface integrada ou o nome do seu fone USB. Então se tiver assim, tá da maneira correta. Então agora, voltando aqui, o input mono ainda tá o Fifine aqui, legal. E se eu ativar para monitorar, não vai acontecer nada, por quê? Porque eu tinha desligado a monitoração, lembra? Mas assim que eu clicar, o meu áudio já deve sair nas caixas de som. E funcionou aqui, se eu aumentar o volume, a minha voz começa a sair através das caixas de som que estão na saída integrada. Porém, a minha voz não está no microfone, pode ver que nem tem nenhum microfone plugado aqui na placa integrada. A minha voz está chegando no Reaper através da interface do microfone Fifine.
Mas, contudo, porém, todavia, eu sei que podem acontecer alguns problemas. Que tipo de problema? Problema de craquelar. Mas não um craquelamento por conta do uso do CPU, mas sim por conta de uma incompatibilidade entre os formatos dos dois dispositivos. A primeira dica que pode resolver, se você tiver um dispositivo, por exemplo, que usa 24 bits e outro que usa 16, você pode vir no dispositivo que use 24 bits e pedir para forçar para 16. Basta marcar aqui e ele vai forçar esse driver a funcionar em 16, casando assim os dois. Pode ser também que tenha algum problema por conta da taxa de amostragem. Para isso, basta você procurar o seu dispositivo que esteja com uma taxa de amostragem menor e marcar para ressamplear para a taxa maior. Então, essas diferenças entre os dispositivos também podem causar alguns craquelamentos, mas você trocando essas opções aqui no ASIO, pode ser que você consiga consertar isso. E pessoal, apesar de que teoricamente vocês só precisam fazer essas configurações a primeira vez, eu já vi o Windows sumir com essas configurações e você ter que voltar aqui e configurar tudo de novo. Mas é isso, espero que essas dicas tenham sido úteis e não esqueça de se inscrever e deixar o seu like.